Espera. Uma frase muito curta. Uma crítica é boa porque... Provavelmente nos vai ajudar. Uma crítica é boa porque nos ajuda, pode ajudar. Ok, gostas de ser ajudado? Claro. Gostas de críticas? Sim. Ok, então, é verdade que ninguém gosta de críticas? Não. Tá? Mas depende das coisas. Ok. Mas agora não Então, vamos até às 6, temos tempo, peraí. Sai. Depende das críticas. Sim, eu acho. Sai. Respira. Olha a atitude filosófica que temos que cultivar. Olha, se estás na pontinha da cadeira a querer falar, é que não estás a querer pensar, estás a querer falar. Faz sentido isto? Sim. Depende das críticas, certo? Sim. O tipo de crítica que a Sofia fez ao Diogo, é uma boa crítica ou uma má? Ele deve gostar da crítica da Sofia. Ele aparenta mostrar da crítica da Sofia? Achas que ele gosta de ser ajudado? Talvez não. Sim. Calhar não gosta. Gostas de ser ajudado? Depende se as críticas forem construtivas ou destrutivas. A crítica ali da Sofia ajudou-te ou não? Não ajudou, porque eu não caí do abismo. Não ias cair do abismo. Ok, então, é verdade que o que faz do barco um barco são as pessoas e não o barco. Sim, é Eu isso? tinha dito no início que nunca estávamos errados ou certos. Ok, vamos ver. Como é que provas isso? Que o que faz do barco um barco são as pessoas e não o barco? Ali como o Diogo tinha dito, as peças foram substituídas, mas se nós preservarmos essas peças, limparmos, etc., e que houver pessoas contentes, digamos assim, no barco, o barco torna-se alegre, o seu espírito, digamos assim. Se houver pessoas cabisbaixas, etc., certamente será um barco triste, sem felicidade. Estás certo. É o mesmo barco? Sim. O barco com que Deus chegou é o mesmo barco. Porquê? Porque vários barcos são as pessoas. É isso. Sim. Pensei que ias pôr a parte da alegria agora. Quem faz o barco são as pessoas e continua? E não os materiais. Não acrescentaste nada de novo, mas eu vou perguntar. Quem é que não aceita esta tese? Então aqui o Diogo, Ana Bia diz, quem é que não aceita? Existe uma razão para quem vive nos barcos se chamar tripulação e não barcos. Que são as pessoas que estão no barco, não no barco. Se tivesse uma tripulação que entende que trabalham em dois navios diferentes, esses navios não possuem o mesmo barco. Não sei, simplesmente. Ouviste aqui? Ouvi. Compreendeste? Sim. O que é que ela disse? Que não poderá dar por minha ideia porque ela disse que as pessoas não fazem os barcos. Porque. Não, mas eu continuo a não concordar. A pergunta não é se concordas, é se compreendes. Eu Compreendeste? ainda não percebi. Não sei. Ok, não percebeste? Não. Concordas com ela? Ainda não percebi bem para concordar. Percebeste ou não? Não. Então, concordas com ela? Se eu não percebi, não posso concordar. Eu já não É lindo, não é? Mas o que é que disseste há bocadinho? Disse não concordava. Mas percebeste? Não. Faz sentido isto? Faz. Faz sentido. Quem é que acha que não faz sentido? Porquê é que não faz sentido? Porque se ele não percebeu, como é que não concorda? Viste a tua primeira reação? Qual foi em relação a ela? Sim, Foi dizer não concordo ou não compreendo? Não concordo. Hã? Sim, mas eu não percebi. Qual é essa atitude de alguém que diz eu não concordo, mas não compreendo? Explica-me essa atitude. Porquê que isso é um obstáculo a pensar? Não sei. Não sabes. Eu. Quem é que vê um obstáculo aí? Uma pessoa que diz não concordo, mas não compreendeu o que o outro disse. Vês um obstáculo? Qual é? Não sabe ouvir os outros. Gostas desta crítica? Gosto. É verdade? É. Então o que é que tens de fazer para pensar melhor? Ouvir. Tá? Então vamos ouvir. Estás a ver o que é que motiva a atitude? Repara, isto aqui não é. Nós não estamos aqui a avaliar. Hã? E a dizer que vocês são péssimos todos, apesar de serem claros e por aí fora. A ideia não é essa. Lembra-se que eu disse que Sócrates tinha dito que a função da filosofia é conhecer a nós mesmos? Estamos a conhecer a nós mesmos. E às vezes não gostamos de conhecer. Eu sou uma pessoa que não ouve os outros. Nunca tinha reparado, mas a verdade é que se calhar sou. Se eu não conhecer isso, não vou conseguir mudar. Ou se quiseres, mantém-te assim. Nós não sabemos os nossos defeitos, não os podemos corrigir. É lindo, não é?
Estás a ver? Então, vais ganhar com força. Ok, vais ganhar fogo, então agora repete a tua ideia. Aqui é o Diogo e o Diogo depois vai. Vamos ver se ele compreende. Força. Então é assim, imagina que eu tenho duas canetas. Uma caneta, cada caneta é um barco diferente. E existe uma tripulação de pessoas que trabalham nestes dois barcos. Lá por estas pessoas trabalharem nos dois barcos não quer dizer que elas sejam os mesmos. Estás a ver? São duas coisas distintas. Isso prova que. As pessoas não fazem os barcos, são tripulação e não um barco. Percebeste esta explicação professoral aí da Ana? Sim. Então, explica-nos lá o que ela disse. Vou repetir exatamente. Nós temos duas canetas, não é? Vamos fazer temos duas canetas. Tenta fazer sempre Mas não, a tripulação é a mesma, nos dois barcos. E os barcos não são os mesmos, foi o que ela disse. Daí chamarem-se barcos e não tripulação. Então, a tripulação não faz os barcos? Sim. Porque chamam-se tripulação e não barcos. Se a tripulação fizesse os barcos, o que é que acontecia a esses dois barcos? Seriam os mesmos. Mesmo? É isto? Ok. Percebeste? Agora podes dizer se concordas ou não. Porquê? Porque, Que surpresa, pá. Dá lá. volto a dizer, se uma pessoa estiver alegre, o espírito do barco também vai ser alegre. Numa tempestade, o espírito não é o mesmo que em mar calmo. Porque a tripulação está em mar calmo, a tripulação está contente e está calma, etc. Enquanto que numa tempestade está toda agitada e até há partes do barco que partem, etc. Então, isso prova que as tripulações não fazem o barco ou não? Não, que fazem os barcos. Desculpa, sim. Que as tripulações fazem os barcos? Sim. Então prova que duas tripulações em dois barcos diferentes faziam o mesmo barco? Se fossem A totalmente a mesma mesma. A mesma tripulação em dois barcos diferentes. Sim, É isto? sim. Alguém não aceita mais esta tese aqui? O que é que não aceitas disto? Porque se. Pronto, isto vai parecer aquela história da mesa. Se são dois barcos diferentes, lá por terem a mesma tripulação, o barco em si, o material e tudo isso não é o mesmo. E esta ideia do espírito do barco, não achas interessante? Sim, eu penso que percebo o que é que ele está a tentar dizer. Mas acho que também percebo o que ele esteja a dizer, percebo o que é que ele está a tentar dizer, mas acho que não é a tripulação que faz o barco, porque aí a tripulação podia andar por imensos barcos e seriam todos o mesmo. É da tese ali da Ana Vidas, mas com mais barcos. Queres ouvir? Sim, mas ela no início disse que Baixa. Sim, mais alguém? Essa coisa da parte do leigos e vai vestir-se. Pode-se. Não é exatamente. Acho que, para a minha opinião, não é exatamente assim. O barco não é alegre ou é triste. Pode-se dizer que, por exemplo, uma casa parece alegre ou parece animada, mas se tivermos duas casas e se uma família tiver duas casas diferentes e numa casa estiver alegre e na outra também, quando for para a outra casa também estiver alegre, isso não faz com que as duas sejam iguais. Ou os gêmeos também não são iguais. Podem ser. Mais alguém tem uma crítica à ideia do Diogo? Eu tenho uma crítica à ideia do Diogo, tens? Eu acho que ele está a falar num espírito, ele está. Não é o aspecto físico do barco, ele que está aqui em questão. Estou a falar no outro aspecto do barco. Bem, vais defender aqui o Diogo? Força, tens aqui uma advogada. Eu acho que o Diogo tem razão, porque ele está a falar sobre o espírito do barco. Ou seja, o que ele está a dizer é o que mais importa nos objetos, por exemplo, agora no barco, não é bem o que constitui. É mais o que as recordações e tudo o que se passou lá. Ele está a dizer que se o espírito do barco
continuar o mesmo, o barco é o mesmo. Isto estás a dizer? Parece uma boa simplificação da tese aqui. Um bom resumo da Quer tese dizer, do jogar a Diogo. conferência. Quer ver? Quem é que ficou convencido com a tese do Diogo nesta explicação aqui da Ana? Alguém ficou convencido? Tu ficaste? Explica-nos lá, o que é que te convenceu? Sim. Pois foi isso. O que é que eles defendem? Que é o mesmo barco ou não? Eles defendem que é o mesmo barco ou não? É. E porquê? O que é que eles dizem? Porquê é que eles Causa dizem? do espírito. Por causa do? Espírito. O que é que faz do barco o mesmo barco ao longo dos 20 anos, apesar do material se ter mudado? Tripulação. Hã? Pessoas vivas. Diogo, convenceu-te esta tese ou não? Eu quero dizer outra coisa. Mas tem a ver com isto? Tem. Força. Emprestas-me vocês duas canetas. Estas canetas são as mesmas. Espera aí, vai. Estas canetas são as mesmas. Sim. É uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta. Estas canetas são as mesmas. Estás a perguntar a quem? Todas. O todos não responde, tens de perguntar a alguém. Estas canetas são as mesmas. Não. Pronto. O que é que isto são? Olha, Deixa acabar. Se uma pessoa já não gosta desta parte da caneta, quer mudar. Espera aí, não é isso. E vai buscar outra caneta. Ok. A caneta continua a ser igual. Continua a ser. A caneta continua a ser a mesma. sim. Não, mas vem de outra parte, outra caneta. Completamente diferente. Mas, olha, Sara, vamos acabar esta experiência. Então, agora transfere isso para o barco, se faz favor. Quer que eu vá. Não, lá, diz. por exemplo. Tive. Temos dois barcos iguais, a mesma produção em série. Uma pessoa já não gosta, já está com defeito numa parte do barco e vai buscar outro barco da série. E mete no barco. Os barcos não eram os mesmos. Se a outra peça for colocada no barco, o barco continua a ser o mesmo. O barco no total continua a ser o mesmo. Ok, não faças uma pergunta, responde. Continua a ser mesmo ou não? Eu acho que não. Por? Porque a outra peça não fazia parte do barco. E o barco por isso fica alterado. Então, o barco com o qual Teseu acabou a viagem é o mesmo ou não? Não. Por quê? Porque foram transferidas totalmente partes do outro barco para o barco do Teseu. Diogo, agora temos um problema. Quando é que deixou de ser o barco do Teseu? Na peça 1, como defende ali a Leonor? Na peça 99 para 100, como defende a Ana? Ou noutra altura? Eu acho que é como nas operações que de 99 para 100. 99 para 100, então tens anista neste caso. Sim. Anista defende a tese da Ana. Nós em filosofia, quando um autor defende algo, Platão defende alguma coisa, dizemos que é o platonismo. A Ana defende que a mudança de barco da peça 99 para 100 ou é o anismo. Gostas? Sabias que eras anista? Não. Descobriste também. Sim, Beatriz. O Diogo esteve a fazer aquela experiência com as canetas e quando perguntou se a caneta tinha ficado a mesma, ambas responderam que não. Então eu pergunto se ambas responderam que sim, que a aparência era a mesma, certo? Então eu pergunto porque é que a Ana Beatriz foi tão preocupada de trocar as pontas das canetas se a caneta era a mesma. Ok, faz uma coisa. Não fazes uma pergunta, o que é que queres dizer? Deixa-me ouvir, deixa-me ouvir. Eu percebi o que ele vai dizer. Também Acho- percebi. O que é que queres concluir? Não há razão. Acho que no fundo elas sabiam que a caneta não